Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos iniciando o Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. Eu sou a Tânia, né, meus amigos, e nós estamos aqui no dia 1º de abril, um dia muito verdadeiro, conforme os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus, né? Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E antes da gente iniciar o nosso evangelho, que esse evangelho também seja em comemoração ao aniversário do nosso querido Francisco Cândido Xavier, né? Que amanhã, se estivesse aqui conosco, estaria completando mais um ano de vida, né? Então, que nós possamos, assim, emanar para esse nosso irmão muita paz, muita luz, né? Na espiritualidade maior, né? E nós estamos aqui, nós somos a parte virtual do Centro Espírita Esperança e Fé, que fica em Franca, na rua Campos Sales, 1994. E como é de costume, meus amigos, nós começamos sempre a nossa reunião com uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, né? Eu sempre brinco que esse daqui é o pequeno grande livro, né? É o nosso livro que a gente deve sempre carregá-lo na bolsa, né, Ronaldo? Que o nosso querido amigo Ronaldo, todas as segundas, faz a leitura para nós. Ronaldo, seja bem-vindo, meu amigo. Gratidão a Deus Pai, Criador, né, pela permissão de estarmos aqui reunidos. Gratidão a todos pela comunhão. E vamos para mais um estudo do Evangelho de nosso Senhor Jesus, né? O cego de Jericó, dizendo: que queres que te faça? E ele respondeu: Senhor, que eu veja. Lucas 18:41. O cego de Jericó é das grandes figuras dos ensinamentos evangélicos. Informa-nos a narrativa de Lucas que o infeliz andava pelo caminho mendigando. Sentindo a aproximação do mestre, pôs-se a gritar, implorando misericórdia. Irritam-se os populares em face de tão insistentes rogativas. Tentam impedi-lo, recomendando-lhe calar as solicitações. Jesus, contudo, ouve-lhe a súplica, aproxima-se dele e interroga com amor: que queres que te faça? À frente do magnânimo dispensador dos bens divinos, recebendo liberdade tão ampla, o pedido sincero responde apenas isto: Senhor, que eu veja. O propósito desse cego honesto e humilde deveria ser o nosso em todas as circunstâncias da vida. Mergulhados na carne ou fora dela, somos, às vezes, esse mendigo de Jericó, esmolando as margens da estrada comum. Chama-nos a vida. O trabalho apela para nós. Abençoa-nos a luz do conhecimento, mas permanecemos indecisos, sem coragem de marchar para a realização elevada que nos compete atingir. E, quando surge a oportunidade de nosso encontro espiritual com Cristo, além de sentirmos que o mundo se está contra nós, induz-nos à indiferença. É muito raro sabermos pedir sensatamente. Por isso mesmo, é muito valiosa a recordação do pobrezinho mencionado no versículo de Lucas. Porquanto não é preciso compensarmos diante do Mestre com volumosa bagagem de rogativas. Basta-lhe peçamos o dom de ver, com exata compreensão das particularidades do caminho evolutivo. Que o Senhor, portanto, nos faça enxergar todos os fenômenos e situações, pessoas e coisas, com amor e justiça, e possuiremos o necessário à nossa alegria imortal. Caminho, Verdade e Vida, lição 44, Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Muito obrigada, Ronaldo. Que nós possamos ter isso, né? Amor e justiça, né? Gratidão, meu amigo. Eu agradeço. Tira a tela para nós. Peraí, deu uma travadinha. Tudo bem. Enquanto o Ronaldo vai organizando Aí, ali, isso.
Vou convidar a nossa amiga Iraides, que irá fazer para nós a nossa oração inicial. Iraides, querida, seja bem-vinda. Obrigada, Tânia. É uma alegria, né, estarmos reunidos com a nossa professora Valdete, grande professora. Valdete, muito obrigada por tudo. Gratidão sempre. Esteja sempre conosco, né, Tânia? Então, agora vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso mestre amado querido, a Mãe Maria Santíssima, e essa pleite, espíritos bondosos que se encontram no Esperança e Fé, irradiando para nós as doces alegrias do coração de Jesus. Senhor Jesus, quão grato estamos estar aqui na sua presença amorosa, nessas vibrações sublimes com esses irmãos queridos. Sê conosco, Jesus. Ilumine-nos sempre para que possamos descartar aquilo que não nos é necessário. Dai-nos sabedoria para não amontoarmos em nossas cabeças, em nossos ombros, aquilo que não nos é necessário, para que possamos manter o equilíbrio, manter a paciência, a harmonia em nós mesmos, a fim de discernir o certo, amparar aqueles que chegam até nós, que possamos estar ligados com a sua divina vontade, para que possamos amparar os nossos irmãos, aqueles mais tristes, mais relegados aos sofrimentos, aos espinhos da vida do caminho, aqueles que vão, Senhor, sem assistência, sem um ombro amigo para se apoiar, sem até mesmo a luz da oração em suas mentes. Amado Jesus, Tu és a luz de onde provém a pequena chama que possamos oferecer àqueles que buscam luz, aqueles que chegam até nós implorando migalhas de amor, de luz, para que possam caminhar. Olhai por esses irmãos esquecidos, esses irmãos tristes e solitários, que se vão pelos caminhos da vida, que eles sejam amparados por essa espiritualidade amiga, pelos encarnados de boa vontade, que a luz, sua luz infinita de amor e bondade possa alcançar nesse instante todos os corações, todos os nossos irmãos, pela bondade do Pai infinito, que a todos nos quer bem. Obrigada, Jesus. Obrigada, Mãe Maria Santíssima. Obrigada, equipe do Souza Marques Garcia. Muito obrigada, Iraides. Gratidão, amiga. E vamos agora para nossa leitura do Evangelho. Quero convidar a nossa amiga Odília. Seja bem-vinda, Odília. Obrigada, Tânia, pelo convite. Boa noite a todos. Vou colocar aí na tela. Entrou? Certinho? Sim, só falta aumentar um pouquinho. Pronto. Muito obrigada, Tânia. Eu que agradeço. Necessidade da encarnação. Item 25.
A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhe confia. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia no desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, e de toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhe impõe quando inicia a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente a menos penosa os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto dos seus labores. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhe concede, retardam a sua marcha, e tal seja a obstinação que demonstre, pode prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnação, e é quando se torna um castigo. São Luís, Paris, 1859. Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém poderá vir ao reino de Deus se não nascer de novo. Muito obrigada. E a mensagem de hoje. Nós que agradecemos, Odília. Muito obrigada, amiga. Gratidão. E agora, meus amigos, sem mais delonga, vamos convidar a nossa amiga Valdete, né? A nossa amiga que está sempre fazendo estudos para nós, né? E nós estamos aí com o livro Voltei. Até a Valdete tem comentado comigo, né? Nós participamos de grupos, outros grupos de estudo, e esse livro, Valdete, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos, muito alegria, estamos aqui novamente. Então, esse livro está sendo comentado, citado, assim, em vários pontos do Brasil, em várias lives, em várias reuniões. Até numa última, tem uma coordenadora do curso que a gente faz, ela é muito espontânea, ela é muito franca, e ela disse assim, a cada 5 anos eu releio esse livro, e a gente tem que reler a cada 2 anos, igual a gente faz um check-up, temos que fazer também uma releitura desse livro, porque nos desperta, nos conscientiza das nossas responsabilidades, porque, como ele aborda no livro, não são os ateus, não são os incrédulos que são considerados crianças que têm que ser orientadas, têm que aprender, têm que ser conduzidas. O problema está em quem acredita, em quem estuda e não vivencia aquilo que conhece. Então, a esses, no plano espiritual, a justiça divina, até ele diz assim, tudo vê, tudo ouve, tudo sabe. Então, quando a gente desencarna, é tudo, além de estar na nossa consciência, as consequências virão e fatalmente daquilo que a gente vivenciou aqui nesta encarnação, porque a reencarnação é uma oportunidade divina que recebemos para nos regenerarmos, para nos reeducarmos, porque na nossa condição aqui nesse planeta de ainda expiações e provas, todos nós temos necessidade de nos regenerarmos, de nos reeducarmos. Meu pai brincava, se a gente fosse anjo, tinha asa e não estaria aqui. Então, estamos longe ainda da perfeição,
e temos necessidade de sempre fazer uma autoanálise para autoconhecermos. E ele deixa muito bem claro nesse livro que ele se propôs a escrever para os espíritas, e conseguiu, e ele mesmo mostra as falhas dele, e então ele chama a atenção da gente para isso. Igual eu lembro de um compositor famoso, de música sertaneja, Goiás, ele desencarnou com cirrose de tanto beber, e tinha um amigo que bebia muito, e quando ele estava para desencarnar, ele falou: pare de beber, por favor, é um pedido que eu lhe faço. Aí o amigo parou, está vivo até hoje. Então, a pessoa que percebe o erro que cometeu, às vezes no último instante, né, ela abreviou a existência e acaba, então, percebendo antes de partir os erros que cometeu. Bom, E nada então, é por acaso, né, Valdete? A gente vê assim, porque o livro veio assim, vamos estudar esse livro, né? Porque a gente está sempre conversando tudo. E a questão também das parábolas, eu ando vendo assim, que são várias, a AME Planalto, a AME Brasil está aí também com um programa com as parábolas. Então, são coisas que o mundo está necessitando, né? Então, nós, vamos... É, nós estamos, né? Porque quem ensina, quem fala, aprende mais do que quem ouve, né? Bom, então a gente vai fazer uma retomada rápida. A Tânia já pode pôr as imagens que a gente fez na última vez, né? Então, vamos lá. Ele adotou o nome de irmão Jacó, o nome dele é Frederico Figner, e ele, então, começa a perceber, ele desencarnou dia 19 de janeiro de 47. E suas últimas 30 horas que ele estava doente, acamado, total repouso, com certeza problema pulmonar, porque ele tinha dispneias, que são tosses intensivas, frequentes. E, então, ele começa a perceber os pés a enregelar-se. Aí, como ele tinha lido Obreiros da Vida Eterna, onde André Luiz narra a desencarnação de alguns, e tem o Dimas, que ele descreve direitinho como que houve o desprendimento do perispírito, e, por último, o espírito, que é como um relâmpago, deixa o corpo e assume novamente o perispírito. Então, ele começou a perceber os sintomas descritos por André Luiz e por Bozano, Ernesto Bozano, em A Crise da Morte. Então, ele era muito estudioso, deu tempo, então, dele ler os livros do André Luiz antes de desencarnar, pelo menos os 4 primeiros, porque depois André Luiz vai escrever escreveu acho que 7 na década de 40, depois na década de 50, 60 ele termina. Então, nós vamos ver que ele vai sentindo tudo, o desprendimento, ele começa a sentir 2 mãos ali fazer passes, porque ele sente um aperto na área do coração, e meio sufocado, e ele envolto numa nuvem, ele não sabia explicar como, ele fica totalmente imóvel, ele quer falar, ele não consegue, a voz já não sai mais, ele já não tem mais mobilidade, e então ele vai sentindo um pouco de angústia, aí 2 mãos começam a lhe fazer passe, e ele percebe que é o irmão Andrade, que era o espírito de um médico que ajudava no receituário lá na FEB, quando ele trabalhou lá. E ele, então, aquelas mãos vão fazendo passe, ele vai sentindo melhor, até que ele está com a cabeça muito assim confusa, ele não tem mais pensamentos nítidos,
e aquelas mãos vão para a cabeça, fica durante umas 2 horas, e quando ele percebe, as mãos vão assim para frente, para a parte posterior do cérebro, e ele sente como que uma pancada muito grande, e ele, de repente, ele se vê duas vezes, a parte do corpo e a parte dele sobre o corpo. Então, foi como que já o desligar-se. E nisso, ele começa a ter, assim, passa pela mente dele, como num cinema rápido, 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 tudo o que ele vivenciou desde a hora que ele nasceu. Até pequenas ideias eram repetidas ali naquelas cenas, pequenas atitudes, tudo, 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 os detalhes todos da vida, num cinema muito rápido, rápido. E isso é narrado por muitos espíritos, que quando vai desencarnar, a vida é passada como num filme todinho, todos os detalhes, e ele sentiu isso. Nisso, quando passou, ele sente que aquelas mãos, aí ele quer fazer oração, não consegue, nisso ele vislumbra que ele consegue ver, já um pouquinho turvo, a filha, que ele dá o nome de Marta, mas o nome dela era Raquel, ele muda também aí, e a Raquel, então, chega perto dele e começa a orar, falar um salmo, Salmo 23, e ele vai acompanhando, e dela sai uma intensidade muito grande de pequeninas luzes azuis que vão até ele. Então, ele vai se sentindo melhor, um pouco mais fortalecido, mas muito abatido, e nisso, depois que ela ora, ele consegue fazer um pouquinho as orações também, ele pede a Jesus, e nisso ele vislumbra 2 pessoas ali com a filha. Era o irmão Andrade, que realmente ele tinha percebido a presença, e o doutor Bezerra de Menezes. Então, os 2 estão ali para ajudá-lo. E ele percebe, olhando assim com firmeza, que ainda tinha um fio prateado da cabeça dele, do corpo, até a mente dele agora. Então, que ainda tinha um fio. E ele não queria olhar o corpo, estava com vontade de sair dali. Ele sentiu um pouco assim, de pavor, de medo de ver aquele corpo hirto. Então, a filha leu o pensamento dele e falou, então nós vamos ajudá-lo. Faz oração. Ele orou junto com eles vieram, tiraram-no dali, falou, vamos tirá-lo daqui por você repousar, porque não é bom mesmo ficar aqui junto ao corpo. Aí tiraram-no, levaram até a praia. Aí vocês veem no desenho um fio ainda ligado, e lá a filha ajoelhou-se, colocou no colo dela, fez preces. Aí os 2 que estavam perto, o doutor Bezerra e o irmão Andrade, eles falaram que ele tinha que adormecer, repousar, e nisso ele não viu mais nada. E ele dormiu. Quando ele despertou, não estava ali nem o doutor Bezerra, nem o irmão Andrade, só a filha. E ele percebeu que ele estava com um roupão, e muito estranha aquela vestimenta. E ele ficou envergonhado. Aí a filha falou, não, a gente vai providenciar tudo. Nisso chega, já estava amanhecendo o dia, quer dizer que ele dormiu praticamente a noite toda, mas ele achou que foi um sono diferente dos sonos daqui, quando a gente está encarnado, e não soube explicar. E daí veio o doutor Bezerra, lhe traz um terno, claro, cinza claro, de um tecido leve, aí ele ficou melhor, assim. E foram de volta para a casa dele, que não ficava longe ali da praia.
ali no Rio, e eles chegam lá no velório, mas não deixam ele se aproximar, porque criaram um cordão ao redor ali do caixão, para ele não sentir os problemas ali. E quando foi chegando perto, ali ele foi sentindo fraqueza de novo. E teve aquele caso que na rua, quando eles vinham, ele amparado pelos três, uma senhora encarnada com as compras, atravessou por eles, eles não sentiram abalo nenhum, nem ela sentiu a presença deles. Aí falou que isso era normal acontecer, explicaram para ele, mas ele achou muito interessante essa primeira experiência. E percebeu as luzes, tudo que ele via era mais intenso, mais bonito. Aí falaram que o encarnado, ele não percebe a beleza e a intensidade da maravilha da natureza. E depois que desencarna, enxerga melhor. Depois o doutor Bezerra disse assim: vou desligar seu último laço. E deixou encarregada ali de ampará-lo a filha e o irmão Andrade. E, de repente, ele sentiu como um terremoto. Ele abalou-se inteiro. Se não fosse a filha e o irmão Andrade ampará-lo, ele teria desmaiado, caído. É que o doutor Bezerra tinha acabado de romper o último laço. E chegou e falou, está tudo bem? Estava tudo bem. E ele percebeu do velório que, além dos amigos, de pessoas presentes, muitas ali, havia muitos espíritos desencarnados e espíritos mais elevados, mas muito espírito perturbador inferior. E, inclusive, reconheceu 2 obsessores que ele tinha trabalhado com eles, e eles comentavam e não viram a presença dele ali, ele queria dialogar. Doutor Bezerra, não, de jeito nenhum, você vai mudar aqui a sua resistência, e as vibrações já estavam controversas, ali o ambiente estava muito pesado, pelas ideias mesmo dos amigos, uns comentando que o velório ia ficar muito caro, que eles iam gastar muito, outros ele viu criticando políticos, um grupinho estava que comentava, e obsessor incentivando aquela conversa. Então, percebeu-se ali que nos velórios formam-se grupos com conversas muito diferentes, e aquilo cria um ambiente pesado, carregado, perturbador para quem desencarnou. Então, por isso que eu lembro no velório do doutor Novelino e Dona Aparecida, que eles punham música, a gente ficava sentado, então não dava assim, ambiente para fazer rodinha e ficar falando de outras coisas. Isso perturba. Então, é melhor ficar quieto, em silêncio, em oração a favor de quem desencarnou. Lembrei muito aqui do Peixinho, que desencarnou bruscamente. Ele estava trabalhando lá na Federação da Bahia, sábado à tarde, e teve uma parada cardíaca e se foi. Então, isso daí perturba um pouco o espírito, que ele não tem a chance de acompanhar todo esse processo, e o Frederico Figner, o irmão Jacó, acompanhou, porque ele se propôs, ele queria fazer isso, e ele se esforçou para acompanhar. E ele percebeu num carro muita luz, chegou lá, eram amigos que estavam orando por ele, e aquilo foi um bem para ele, ele sentiu-se muito leve, muito bem. Bom, aí eles começou a sair o féretro para o enterro. Ele percebeu que, além dos encarnados, tinha muito desencarnado acompanhando o enterro. E até que chegou no cemitério. Mas aí não deixaram ele entrar, ele presenciar tudo, por causa que, às vezes, o choro, as lamentações iam fazer mal. Aí retiraram ele dali, e o doutor Bezerra e o irmão Andrade falaram que tinha serviços a fazer,
mas que dentro de 2 horas avisaram a Marta, a filha, você vai trazê-lo em tal lugar ali na praia, que aí nós vamos partir. Mas você, nessas 2 horas, você tem liberdade de levá-lo a rever o lar e onde ele quiser ir. Aí a Marta assim fez, levou-o lá na casa dele, ele então sentiu que estava ali objetos que ele gostava muito, e vibrações saíam, energias saíam daqueles objetos negativas, que perturbavam ele. Então, ele pede outra coisa, o desapego. Antes da gente partir, a gente tem que desapegar das coisas. Por isso que Jesus falou ao moço rico, para ele dar tudo que ele tinha, porque Jesus sabia que aquele moço iria desencarnar naquele final de semana numa corrida de biga. Então o moço ficou triste, porque pediu para ele doar tudo. O doar tudo é desapegar-se dos bens, porque ficam vibrações, ficam energias nossas que irradiam e nos prende aquilo. Então, não devemos ficar apegados, né? Aí eles foram, daí, ele visitou as casas que ele participou, aí foram para a praia. E chegou na praia, já tinha uns 15 ali, acompanhados de espíritos protetores. E ele percebeu que dos 15, só 2 estavam mais conscientes. 13 estavam com o olhar vitrificado, estavam com movimentos maquinais, eram verdadeiros espíritos com problemas psicológicos, eles não estavam conscientes. E aí o irmão Andrada e o doutor Bezerra explicaram para ele que, dentre aqueles 15, muitos tinham desencarnado há dias. Não foi igual ele, que desencarnou no dia anterior e já estava indo numa caravana, deslocando para o plano espiritual. Então, muitos ali, além de estar em situação complexa, eles tinham desencarnado há algum tempo, e só agora eles tinham condição de partir. E nisso chegou, falou, vamos esperar, estamos aguardando uma professora que reside a uma distância maior. Nisso chegou a professora, ladeada por 2 protetores, e o irmão Jacó percebeu que do peito dela saía um facho de luz muito grande. Ninguém deles ali, inclusive ele, os outros 15, irradiava luz. E ela chegou com o peito radiando luz. E sentiu até um pontinho de inveja. Aí a filha olhou séria para ele, leu o pensamento dele e falou, não faça isso, acalme-se. Aí disse que ela era uma professora e ela, com certeza, não se sabia o tanto que ela tinha desempenhado aqui e o tanto que ela tinha sofrido, que ela tinha passado para estar irradiando tanta luz. Aí o doutor Bezerra explicou que então eles iam naquela caravana, eles eram 17. Tinha 15, mais ele 16, a professora 17. E tinha 2/3 a mais de espíritos que estavam acompanhando. O irmão Jacó, só com ele, tinha 3. Era o doutor Bezerra, o irmão Andrade e a filha. Apoiando aqueles espíritos, tinha os outros. Então, tinha mais espíritos na caravana, protegendo, acompanhando, orientando, do que os que estavam partindo. E o doutor Bezerra explicou, nós vamos volitar, mas aqui sobre o casario, é muita vibração negativa, dificulta, fica muito pesado. Sobre campos e sobre as águas, como estavam perto ali do oceano, é mais fácil volitar, porque há menos vibrações negativas,
a menos emissões. Aí, doutor Bezerra na frente, partiu levando a caravana. E a caravana partiu volitando, e o Frederico ficou muito impressionado de ver que olhava e tinha só sombras. Estava ficando escuro, ele não via as águas, ele não via as casas, não via nada, apesar deles estarem subindo verticalmente, ele não tinha nem essa sensação. Eles iam volitando e indo, mas só que aquela bruma, aquela escuridão foi aumentando. Aí a filha falou, e o irmão Andrade também falou, que os encarnados emitem tanta vibração negativa que a camada que envolve a Terra é pesada, é escura, é muito carregada dessas vibrações. Aí ele quis saber se durante o dia também ficava assim tudo escuro. Aí falou que os raios do Sol, que o Sol elimina, como ele elimina tudo de negativo que tem na própria natureza, os raios do Sol fazem um bem muito grande. Não é não. Não, não é não. Pode voltar. Deixa aí. Aí, então, ele ficou impressionado com aquelas orientações. Aí falaram também que ele estava atravessando em pleno umbral. E perto ali da estrada que estavam seguindo, ele começou a escutar gritos estranhos e ver vultos monstruosos. E a espiritualidade não permitiu que ele escrevesse no livro esses vultos. Ele só disse que eram terríveis, mas não deixaram ele escrever. Então, a gente não sabe. E, então, explicou para ele que as vibrações dos encarnados com aqueles desencarnados, perturbados, inferiores, junta, une tudo o que é negativo e acaba formando, criando essas imagens terríveis de monstros. E essa região, os espíritos superiores que estudam mais, chamam isso daí de Império dos Dragões do Mal. Então, quando fala que existem dragões, são formas criadas por espíritos inferiores e espíritos encarnados inferiores que ficam emitindo essas vibrações, porque diz que muita gente que aparenta aqui ser nobre, ser educado, não está mostrando realmente o que a alma é. E o André Luiz também explica que à noite, quando a gente dorme, muitos espíritos mostram aquilo que eles estão conectados e vibram, e conectam com as trevas, com espíritos inferiores. Eu penso assim, isso na época que ele escreveu, e o André Luiz. Hoje, a gente fala, as máscaras têm caído mais. Então, a gente se assusta com coisas que encarnados fazem hoje ao vivo aqui, que antes não faziam, mas escondiam. E então dá para perceber que hoje estamos em um momento em que os encarnados estão mostrando melhor aquilo que eles realmente são. Por isso que a gente às vezes fica tão apavorado de ver tantas coisas, mas é que, infelizmente, os encarnados estão assim. Eu já vou até dar uma porcentagem daquilo que foi falado para ele lá no plano espiritual. Eu já vou adiantar aqui. Então, falaram para ele que na Terra tem, naquela época, eu tive que fazer porcentagem, que eu gosto da matemática, então eu fiz porcentagem, porque exagerou-se hoje, tem muito mais gente encarnada.
Naquela época não tinha nem 2 bilhões de encarnados. Hoje são quase 8 bilhões. Desses 2 bilhões, mais de 1 bilhão eram espíritos semi-civilizados. Então, eu fiz a porcentagem, é mais de 60%. Dos 8 bilhões quase hoje, quase 5 bilhões ainda são semi-civilizados. É muita gente, né? E naquela época falou que só uns 600 milhões poderiam encaminhar à espiritualidade. Então, eu fiz as contas, é 30%, que equivaleria hoje a pouco mais de 2 bilhões. Até que são bastante, né? Quase 8 bilhões, quase 2, mais de 2 um pouquinho, estão ligados à espiritualidade. Mas mais uns 5 bilhões, quase, bilhões, ainda são considerados semi-civilizados, porque são esses que conectam com as vibrações, sentimentos inferiores. Por isso que há tanta dificuldade. E, por outro lado, há tanto trabalho no plano espiritual, há tanto lugares socorristas, há tantos espíritos que renunciam, que estão sempre ajudando. Então, nós vamos continuar. Isso foi explicado depois que eu tinha chegado de lá, mas eu já antecipei a explicação para aproveitar e mostrar aí. Então, eles continuaram a caminhada. Quando foi chegando, foi escurecendo mais, foi ficando mais difícil, a volitação foi indo mais devagar. Aí, de repente, um dos 15 ali começou a dizer assim: eu matei, eu sou um assassino, porque eles viram uma luz tão intensa no alto que iluminou uma ponte por onde eles iam passar. E essa ponte, ela passava sobre um abismo, e o irmão Jacó teve a sensação que estavam passando numa área vulcânica, onde em vários lugares tinham vulcão em erupção. Quer dizer, as imagens criadas por esses espíritos inferiores é de um verdadeiro caldeirão, um verdadeiro vulcão fumegante, em erupção. Então, o irmão Jacó tinha a sensação disso aí. E quando esse irmão sentiu a consciência por causa daquela luz intensa, o próprio irmão Jacó falou assim: eu errei tanto, a gente vai atravessar essa ponte e vai para esse lugar iluminado, será que eu mereço? A filha leu o pensamento e falou: fique firme, pare de pensar nisso. E o doutor Bezerra fez uma parada na volitação e falou assim: por favor, não pensem no passado, não pensem nada do que vocês fizeram, orem, porque senão essa ponte aqui, que nós temos que atravessar volitando, e a luz de lá está nos ajudando, algum vai atrapalhar, e a gente pode ter dificuldade em atravessar. Aí, então, o doutor Bezerra pediu para orar, para firmar o pensamento. Aí, aquele que estava falando, ele deu uma parada, e aí o irmão Jacó perguntou: mas esses aqui que estão no estado ainda não muito lúcido, estão percebendo? Aí a filha falou: cada um no seu estágio de entendimento, mas estão captando as orientações do doutor Bezerra, sim, de um modo mais limitado, mas estão. Então, todo mundo manteve mais firmeza, porque começaram a ouvir gritos, e ali no pé da ponte, de espíritos que gritavam: criminoso não passa na ponte. Então, aquele que havia, então, falado que era criminoso, aí comentaram, então, com o irmão Jacó, que ele tinha sido criminoso, sim, mas que nos últimos 30 anos da vida dele,
ele trabalhou tanto para o bem que ele mereceu agora estar nessa caravana. Mas ele foi lembrado do crime. Então, ele tinha que esquecer, porque ele já tinha feito tanto bem. Aí, eles oraram, e a luz intensa do outro lado, parecendo um arco-íris que andava e que iluminava com muita luz a ponte, aí eles conseguiram volitar, passar sobre a ponte, alguns pés de altura acima da ponte, e passaram do lado de lá. Aí falou assim, mas por que teve que ter essa ponte, né? Por que a gente não volitou? Aí falou, porque essa volitação estava totalmente sob as vibrações do Dr. Bezerra. Ele, com a presença dele e com a forte fonte energética positiva dele, ele conseguiu que todos passassem ali volitando. Então, a gente vê essa recepção diferente da que André Luiz fala em Nosso Lar, onde ele foi para o umbral, onde ele ficou 8 anos, né? Então, a gente vê que não é todo mundo que passa pelo umbral, porque tem essa crença que todo mundo que desencarna tem que passar pelo umbral. Depende de cada espírito é uma história, é uma vivência, é uma ligação que tem com espíritos protetores, com quem já está de lá. Então, não precisa ficar pensando que todo mundo vai para o umbral, tem que passar pelo umbral. E aí a gente vê uma caravana que passou ilesa e chegou do outro lado. Aí, quando chegou do outro lado, eles perceberam que vinham flutuando tipo de pássaros iluminados. Aí o irmão Jacó falou, mas que pássaros são esses? Aí o irmão Andrade deu uma risadinha e falou, não são pássaros, são crianças que vieram receber a professora. Ela cuidou maternalmente dessas crianças, inclusive dentre elas tem filhinho dela mesmo. Olha só, quer dizer que ela foi uma mãe cujos filhos, em tenra idade, algum filho desencarnou. Então, uma mãe que separa do seu filho em tenra idade sofre muito. Então, ela passou por essa experiência dolorosa e ela cuidou de muitas outras crianças. Não está muito escrito ali, mas dá a entender isso. Aí essas crianças chegaram numa alegria e estavam vozes cantando hinos, e as crianças chegaram cantando, e nisso uma delas se aproxima e ela se ajoelhou de tanta felicidade, e uma pulou no colo dela e gritando, mamãe, mamãe, era o filhinho dela que tinha partido. E essas crianças, então, ergueram-na, foram com ela para outros planos mais elevados. Então, o caminho dela foi outro. E ali, eles, então, foram... Não, ainda não é isso aí, não. Aí, ela foi levada. E continuaram a caminhada, agora era diferente, o ar estava mais leve, não tinha aquela escuridão, estava tudo claro. No caminhar, tinha plantas bonitas, árvores frondosas, pássaros, uma porção de coisas lindas, e a cada intervalo vinha uma comunidade e recebia um daqueles da caravana. E o irmão Jacó foi ficando por último. E quando ele viu, tinha poucos ali para serem recolhidos. E começou a ver mansões, casas lindas, de intervalo a intervalo. E a caravana parava, recolhia alguém. Até que, de repente, ele ouviu, deixa eu ver quantas horas, ele ouviu vozes dizendo assim, irmão Jacó, e que ele olha, pode passar o slide. Eram 4 amigos ali da federação, que tinham desencarnado antes dele. Aí, então, era o Guiom Ribeiro, eu pus a letra
ali sobre a cabeça de cada um. O Guion Ribeiro, Luiz Olímpio Guion Ribeiro, que desencarnou em 43, ele tinha desencarnado agora em 47. O Guion, que foi presidente da FEB de 1920 a 21 e de 30 a 43. O outro era o Leopoldo Cirne. Pode, deixa eu falar, então. Pode ir na sequência que eu vou falando. O Inácio Bittencourt, ele fala até para o irmão Jacó, você foi feliz, você conseguiu acompanhar seu desencarne. Eu que desencarnei com uma angina, foi mais difícil para mim. É aquilo que eu falei, quem desencarna repentinamente tem mais problemas ao desencarnar. E o Inácio Bittencourt desencarnou em 43, como ele disse, com uma angina, e ele foi vice-presidente da FEB, e ele dirigiu o grupo Ismael. Em 1903, ele foi um dos dirigentes lá do grupo. E, peraí, agora, Antônio Luiz Saião. O Antônio Luiz Saião, ele desencarnou em 1903, e ele foi um dos formadores da FEB, junto com o Bittencourt Sampaio. Então, ele dirigiu o grupo Ismael, mas antes ele era do grupo Confúcio, que houve divergências, e aí eles criaram o grupo Ismael, que é a Federação Espírita Brasileira. O Ismael é o espírito protetor. E o Luiz Saião foi escritor e evangelizador, doutrinador, dialogador. E agora, o Leopoldo Cirne, o César Perry acabou de lançar um livro sobre ele. Leopoldo Cirne, ele desencarnou em 41, e ele foi presidente. Quando o doutor Bezerra desencarnou, ele assumiu a presidência da FEB, e quase ninguém fala dele. Segundo o César Perry, que fez agora a biografia dele, ele mudou muita coisa, ele foi presidente de 1900, quando o doutor Bezerra desencarna, até 1913, e ele foi um grande presidente, que fez muita coisa, que nesse livro o César quis resgatar a biografia dele. Então, esses quatro conversaram ali com ele, aí ele muito feliz, e falou, agora nós temos que ir, nós temos compromisso, nós temos trabalho. Aí, mas vocês já vão embora? Quando que eu vou revê-los? Não, não é agora, não. Quando que eu vou revê-los? Aí eles deram uma risada e falou, você sabe agora que você é eterno. Não tem essa quando que vai rever. Vai rever sempre. Estamos todos agora no plano espiritual. Aí eles despediram, e a filha dele, então, levou para uma casa toda iluminada. E nessa casa, ele é recebido por uma senhora que era familiar. Foi muito importante, tanto para ele, quanto para a filha. Só que também não permitiram falar quem era ela. Aí, ele apelidou de Mamãe Frida, e não quis falar quem é. De certo, porque parentes estavam encarnados, e ao escrever o livro podia complicar. Então, ele não quis, a espiritualidade não deixou ele revelar. Só ele disse que ela foi muito importante na vida dele e da filha. Deve ser alguma parente, avó, bisavó, sei lá o quê, né? Recebeu muito simpaticamente, e ele olhou a casa, os tapetes, os móveis, adornos, tudo lembrava aquilo que ele conheceu na Terra, mas muito mais bonitos, e tinha tudo ali na casa. Uma luminosidade muito grande, tinha retratos na parede, quadros na parede. Nisso, a filha falou, agora, e o irmão Andrade estava ali. Doutor Bezerra já tinha desligado, estava distribuindo, né, aqueles
da comitiva, e então ficou agora o irmão Andrade e a filha junto com ele. Aí a filha saiu lá para dentro, o irmão Andrade falou: agora você tem que repousar, você necessita desse repouso. E ele foi tendo aquela vontade de dormir, aquele sono. Nisso ele leva ele para um quarto, o irmão Andrade abriu muito uma janela, deixou entrar muita luz ali, e ele olhou, as estrelas estavam se apagando, porque estava o dia amanhecendo, e então ele se acomoda ali, a filha chega, faz uma prece, pede para ele fazer a prece, e ele dorme. Aí, nesse sono, não sei se eu deixo para a próxima reunião, pode, Tânia? Ou pode falar do sono? Acho que eu deixo para a próxima, né? Deixa as cenas dos próximos capítulos, né, minha amiga? Está muito envolvente, dá vontade da gente ficar aqui, mas vamos deixar aí com gostinho para o próximo mês, né, Valdete? Ele se instalar, porque a preocupação dele era onde ele ia ficar instalado. E a filha: acalme-se, papai, tudo está resolvido, tudo tem jeito. Então ele se afligia, mas aí ele foi vendo que a espiritualidade ampara todos, Deus não desampara ninguém. Não está desamparado. E eu estava vendo, Valdete, que muitas coisas ali, igual ele fala, no livro Nosso Lar também, bate muita coisa, essa recepção, né, da família espiritual que acolhe, né? Então, é isso que um dia o Jorge Larra disse, o que a Ivone Pereira narrou, o André Luiz, o irmão Jacó, são semelhantes, né? E é tudo ainda espírito muito perto ainda das vibrações terrenas, né? Então, espíritos devedores, né? Que precisam ainda modificar muito. Então, porque Kardec, ele fala, e no Céu e Inferno também, mas ele fala tipos de espíritos e a situação no plano espiritual. Ele não descreveu muito, porque acho que não teve tempo, né? Ele não teve tempo. A própria Gênese, eu estava vendo que na Revista Espírita, e mesmo no Livro dos Espíritos, ele falava que não tinha possessão, na obsessão. E já na Gênese, ele fala que tem, porque ele já foi percebendo, foi analisando, porque foi 15 anos ele fez essa obra gigantesca. Então, e desencarnou repentinamente, né? Não teve tempo mesmo de buscar tudo. Então, essas obras psicográficas, elas vêm ilustrar e aprofundar um pouco mais as noções, né? E há muito espírita criticando essas obras, né? Condenando. Deixa para lá. Até eu quero fazer um parênteses aqui, né? Porque a gente sempre puxa a sardinha para o lado da gente. Eu sei que aqui na sala tem professoras, tudo aquele momento, né? Daquela professora que os passarinhos vêm, que são os alunos, me comoveu muito. E eu lembrei desse livrinho aqui, vamos ver se dá para ver. Não dá, está manchadinho aí, né? Escola no Além, da Cláudia Pinheiro Galassi, que foi psicografado pelo Francisco Cândido Xavier. É uma trabalhadora, né? Não importa o que passou. Isso, eu acho que a espiritualidade falou muito ali quando o Bezerra fala: esquece o passado, vamos caminhar para frente o pensamento. E a importância do trabalho que a gente vai realizar daí para frente, né? Seja aqui no plano material, como no plano espiritual. E aqui essa irmã, a Cláudia, né, do Espírito Cláudia, vem nos contar o trabalho nas escolas no além.
Então, aqui a Milena, que gosta muito de música, professora de música, tem a parte de poesia, que é muito lindo. Não sei se ela conhece, como outras professoras aqui do grupo. Então, fica aí uma outra sugestão à parte. Escola no Além, da Cláudia Pinheiro Galassi, psicografia do Francisco Cândido Xavier. O Chico, que tanto nos ajudou, né? Presenteou com a sua mãozinha aí essas psicografias, né? Que eu voltei também a psicografia do Chico, esses esclarecimentos, para que a gente possa evoluir um pouquinho mais, né, Valdete? O É, nosso intuito é esse, gente, errar, todos nós erramos, né? Nós temos que ter em nossa vida isso. Errar, erramos, mas nós temos que erguer a cabeça e caminhar para frente. não ficar com sentimento de culpa. Sim, martelizando aquilo na cabeça, né? É, E a a mensagem gente perceber que precisa mudar e muda. de mudar. E mudando, você não fica com aquela culpa, você consegue Sim, recuperar, regenerar, né? todos nós erramos, né? Então nós temos que ter isso. Errei. Se eu ainda não consigo pedir perdão, desculpa, errei. Caminha para frente com Jesus, né? O importante é isso. E a mensagem que o Ronaldo leu no começo, né, fala bem. Nós precisamos ter amor e justiça, né? Então, amiga, gratidão. Eu falo assim, não sei se é eu que ando muito emotiva, tudo. A nossa reunião hoje tocou muito meu coração, como toda semana toca, mas hoje começou lá na oração, na leitura inicial, oração da nossa amiga Iraídes, e vamos findar agora com a graça de Jesus, né? Gratidão, Valdete. Eu que Até agradeço. o mês Obrigada a que vem. todos. O mês que vem, a Valdete estará aqui conosco, né? E é um carinho ter você aqui conosco, amiga, sempre nos presenteando com seus estudos. Que Jesus, Maria Santíssima, Senhoritas Barçanufi, e essa espiritualidade amiga, né, da equipe do senhor José Marcos Garcia, que continue te amparando e te iluminando, minha amiga. E você não sabe o tanto que me faz bem, porque esse trabalho me dá esse contato, né? Tão bom, tão gostoso. Eu já encomendei outros trabalhos para ela, viu, meus irmãos? Pode ficar. E me obriga a fazer, a ligar-se, né? A ligar com esses estudos. Mas gratidão, amiga. Eu Obrigada. te agradeço. Para ela não sumir. Não, ela não vai sumir, não. Ela está aqui sempre conosco. E o mês que vem, se não der para acabar o voltei o mês que vem, acabamos em junho, não tem problema. O importante é a gente ir aprendendo a lição. Gratidão, minha amiga. Meus amigos, estamos aí iniciando o mês de abril, né? Sempre com um estudo, né? Na primeira segunda-feira. A semana que vem, nós teremos o Felipe Negrete, um jovem expositor da doutrina espírita, que ele irá fazer um comentário do Evangelho. E, na terceira semana, eu aqui, né? Com a parábola, né? Então, nós teremos o estudo de uma parábola. Na quarta semana de abril, é destinada à USE Intermunicipal, um companheiro da USE irá expor também um estudo do Evangelho. E na última semana, a nossa amiga Doroti pediu para fazer um estudo. É o Código Penal. Ela pediu para vir falar, que ela falou, Tânia, está tão assim, esse Código Penal aqui vai nos ajudar nesses momentos que a gente está passando. Então, a Doroti irá fazer um estudo para nós sobre o Código Penal. Então, está aqui, meus amigos, o nosso mês, a nossa pauta do mês de abril. E agora, vamos para os momentos finais. É o momento de sintonizarmos ainda mais com essas energias benéficas
que estão nos nossos lares, que a equipe espiritual vem trazendo a cada lar, vai adentrando a cada lar, vai visitando a cada ente querido que está no nosso lar, transmitindo passe curadouro, transmitindo essas energias que nos fortalecem para caminhar, fluidificando as nossas águas, que é um medicamento para o nosso corpo espiritual. E assim, eles passam por todo o nosso lar, abençoando a cada um de nós e os nossos entes queridos. E essas energias também sairão dos nossos lares, abençoando o nosso quarteirão, onde o nosso quarteirão, como a benfeitora Joana de Ângela já nos disse, né? André Luiz também, ele é todo iluminado quando se realiza o Evangelho no lar. E nós aqui estamos contribuindo para que essas energias possam se expandir cada vez mais, abençoando os nossos entes, os nossos irmãos que perambulam pelas ruas, sem um norte, sem um destino, Senhor, para os que estão nos hospitais, para os que estão, Senhor, envolvidos em todos os tipos de dependência, para aqueles que choram a perda de um ente querido, que eles possam ser consolados, que a vida continue, para os que estão nos presídios, e principalmente, Senhor, rogamos para que possa abençoar a todos os nossos dirigentes, seja da esfera municipal, estadual, federal, que todos do planeta inteiro, esses dirigentes, possam ser iluminados, para que possam promover a paz, o amor e a justiça. Seu Arnaldo. Nosso Pai, que estais em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Que assim seja. Que assim seja, meus amigos. Muito obrigada pela participação de todos vocês que estão aqui na nossa sala virtual, por essa troca de energia tão benéfica que nos fortalece para a caminhada de mais uma semana, que possamos sempre termos em mente que ninguém está desamparado. Até a próxima. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Jesus, meus amigos. Gratidão eterna.